O cabo umbilical de Chris Lemons é cortado durante um mergulho a 80 metros de profundidade nas águas geladas do Mar do Norte. Em 18 de setembro de 2012, Chris Lemons trabalha no Mar do Norte a bordo do navio de apoio a mergulho B.B. Topaz. Ele mergulha com Dave Wasser e o operador de sino Duncan O'Cock. A missão de hoje é testar a pressão de um tubo de óleo enquanto trabalham em um molde de perfuração. Um molde é uma estrutura subaquática feita com tubos de perfuração, montada temporariamente antes da instalação da plataforma permanente. Como mergulhadores de saturação, Chris, Dave e Duncan ficam sob pressão por 28 dias seguidos. Eles moram em um habitat de saturação na embarcação de apoio. Eles então descem até a profundidade de trabalho, cerca de 80 metros para um turno de trabalho de 6 horas. O sino de mergulho e o habitat mantêm a pressão da profundidade de trabalho, evitando que os mergulhadores precisem descomprimir após cada turno, processo que levaria dias. Eles fazem a descompressão só após os 28 dias de trabalho. O sino de mergulho desce até 76 metros, um pouco acima do ponto mais alto do molde. É uma profundidade que mantém os mergulhadores perto do molde, com o sino fora do caminho e acima da estrutura, evitando o risco de colisão. Chris e Dave vestem capacetes de mergulho ligados ao sino por um cabo umbilical. Eles respiram heliox, uma mistura de hélio e oxigênio. Mergulhadores de saturação geralmente usam oxigênio com pressão parcial, cerca de 2 vezes maior que a do ar respirado na praia. O ar que respiramos tem aproximadamente 20% de oxigênio, valor não exato, mas vamos considerar assim para simplificar. Eles substituem o nitrogênio por hélio porque o hélio não é tão denso quanto o nitrogênio no ar que normalmente respiramos. Isso alivia os efeitos da narcose por nitrogênio, que faz mergulhadores se sentirem como se estivessem bebendo martinis ao descerem mais fundo. Mas isso tem 2 efeitos colaterais. Isso eleva o tom da voz deles, pois as ondas sonoras passam mais rápido pelo gás leve. E conduz o calor para longe do corpo deles através da respiração mais rápido do que experimentamos ao respirar nitrogênio na superfície. O umbilical fornece gás para a respiração, comunicação bidirecional e água quente para evitar que eles fiquem hipotérmicos, trabalhando na água quase congelante, que está em torno de 3 graus Celsius ou 38 graus Fahrenheit. A água quente também aquece o hélio antes que eles o respirem, o que ajuda a aliviar o efeito de resfriamento rápido ao respirar hélio nessas profundidades. No mergulho de hoje, o umbilical tem cerca de 50 metros, 165 pés. Chris e Dave chegam ao template, avaliam o ambiente, identificam o tubo em teste e iniciam o trabalho. Os mergulhadores contam remotamente com o apoio do piloto de veículo, operado remotamente John Burgess. Na cápsula, Duncan Alcock monitora as linhas de suprimento dos mergulhadores. A embarcação B.B. Topaz é comandada pelo chefe de operações Eric Strant. Para sobreviver a essas profundidades extremas, esses mergulhadores respiram uma mistura com menos oxigênio. Deixe-me explicar. Na verdade, isso está mais relacionado à influência da pressão sobre o oxigênio em profundidade do que à porcentagem de oxigênio. Ao nível do mar, a pressão parcial do oxigênio no ar é 0,2. Isso ocorre porque uma atmosfera equivale a 0,2 de pressão parcial de oxigênio e 0,8 de nitrogênio. A 80 metros de profundidade, 265 pés, a pressão atmosférica chega a 9 atmosferas, 1,8 de pressão parcial de oxigênio e 7,2 de hélio, já que a pressão parcial de oxigênio resulta da multiplicação de 0,2 por 9 atmosferas. Esse nível de oxigênio é tóxico e fatal, por isso reduzem para cerca de 4,5%. Então, a 9 vezes a pressão, a pressão parcial de oxigênio é em torno de 0,4, que é o dobro da concentração de oxigênio do ar que normalmente respiramos. Então, mesmo que a porcentagem de oxigênio seja menor do que a do ar normal, o efeito que ele tem no corpo é muito maior. Na ponte ou no centro de comando do B.B. Topaz, o chefe de oficiais Eric Strand avisa o supervisor de mergulho Craig Frederico
que o DPS está perdendo sinal de forma intermitente. Para permitir que a equipe de mergulho e um veículo operado remotamente trabalhem a uma profundidade de 265 pés abaixo do navio, o navio precisa manter sua posição com extrema precisão. O navio usa o DPS, Sistema de Posicionamento Dinâmico. O DPS está constantemente monitorando vários pontos de dados de referência. Tudo desde dados de satélite, sistema de posicionamento global, profundidade do oceano, correntes marítimas, velocidade do vento, até a posição em relação a sensores no fundo do mar. O DPS ajusta constantemente para manter o navio em posição, algo que uma pessoa não conseguiria por muito tempo. É comum um sistema de posicionamento perder alguns pontos de referência e depender de menos pontos enquanto restabelece a conexão com um conjunto maior de dados. O sistema de posicionamento global do celular pode fixar a posição com só 4 satélites, mas geralmente recebe sinal de até 20. Quanto maior o número de pontos de referência, mais precisa é a posição. A ponte utiliza semáforo de 3 cores para comunicar-se com o supervisor de mergulho. Verde é vá, amarelo alerta para possível problema e vermelho indica abortar. Neste momento, o aviso está amarelo. Isso não é alarmante para o supervisor de mergulho ou para os mergulhadores. Um alerta amarelo é comum, mas agora ele é seguido por uma ligação da ponte. O problema vai além de perder referências. O supervisor ordena que os mergulhadores retornem à cápsula. Voltem ao palco e deixem tudo aí. Chris, Dave, voltem também. Chris e Dave na água conseguem perceber a urgência pelo tom de Craig. Ele pede que deixem tudo e voltem ao palco. O sino de mergulho é chamado de palco porque serve como uma plataforma de apoio para os mergulhadores trabalharem. Nesse momento, a luz âmbar muda para vermelha e quase imediatamente Duncan dentro do sino sente o sino inclinar ou tombar levemente. O navio perdeu a posição e começou a derivar. Dave e Chris precisam voltar ao sino, mas estão ao lado da estrutura e devem escalá-la primeiro. A estrutura tem 11 metros ou 36 pés de altura. Dave é o primeiro a chegar ao topo, seguido por Chris. Quando Chris chega ao topo, ele percebe que seu umbilical ficou para trás e está enrolado em um poste de metal. Dave nota que o umbilical de Chris começa a esticar e ficar tenso. Chris se vira para desenrolá-lo. A nave deriva rápido para fora do curso e ele não consegue soltar o umbilical antes que prenda na estrutura. Ele luta o mais rápido possível, mas o umbilical agora o puxa para dentro da estrutura. Dave tenta ajudar Chris, mas é arrastado pelo sino e não o alcança. No sino, Duncan tenta manter a calma. Ele passou o máximo possível do umbilical para Chris, mas agora o umbilical está entortando o suporte onde ele fica enrolado durante o armazenamento. O umbilical agora está puxando o sino, o que está fazendo com que ele incline ainda mais. Se você segurar um copo de cabeça para baixo na água e girá-lo devagar, chega um momento em que ele perde a bolha de ar e a água entra rapidamente expulsando o ar. O sino está ficando perigosamente perto de inundar. O umbilical de Chris agora está esticando sob a tensão. O gás é comprimido e Chris perde o gás respiratório. Ele ativa o gás da garrafa de emergência, similar ao cilindro de mergulhador. Os regulamentos limitam o gás conforme o comprimento do umbilical. 1 minuto de gás a cada 10 metros de umbilical. O umbilical tem 50 metros, garantindo cerca de 5 minutos de gás no cilindro. O umbilical se tensiona até romper de repente. Dave é lançado para fora da estrutura. O cabo que ligava a cápsula e o navio à estrutura não existe mais, então o navio se afasta rápido. Chris cai de costas da estrutura no fundo do mar, na escuridão total. Ele não tem mais suprimento de gás, energia para sua lanterna ou água quente para circular pelo seu traje. Chris precisa decidir. Se permanecer no fundo do mar, não sabe se Dave conseguirá alcançá-lo. Ele é quase certo de que o sino de mergulho não descerá ao fundo do mar sem alto risco de ficar preso na estrutura. Mesmo que Dave consiga alcançá-lo no fundo do mar, ele tem quase certeza de que será difícil demais para Dave carregá-lo até a estrutura e depois de volta para o sino. A melhor chance de sobrevivência dele é subir até o topo da estrutura. Mas para isso, ele precisará escalar a estrutura. Isso vai custar energia para ele. E energia significa gás para respirar.
Assim que ele começar a escalar, estará acelerando sua morte. Precisa decidir rápido. Se demorar muito, pode ficar sem gás antes de chegar ao topo, tornando tudo em vão. Ele sabe que precisa voltar à estrutura, mas no escuro não sabe a direção. Felizmente, ele acerta na primeira direção que tenta. Ele sobe devagar pela lateral, senta-se no topo da estrutura e espera. Primeiro, ele espera pela nave. Depois, ele espera o gás respiratório acabar. Depois, ele espera o frio entorpecer seus sentidos. Sem a água quente do umbilical para aquecer seu corpo e pré-aquecer o hélio do seu gás respiratório, seu corpo esfria rapidamente. O dióxido de carbono que ele está expirando está enchendo seu capacete. À medida que o gás em sua garrafa de emergência acaba, fica mais difícil respirar. Eventualmente, ele perde a consciência. Dave Wasser está sendo arrastado atrás do sino de mergulho. Ele se puxa de volta para o sino, uma mão após a outra ao longo do umbilical, enquanto luta contra a correnteza. Ele retorna ao sino e desaba exausto. Ele e Duncan agora têm que esperar o navio parar de derivar e retornar ao molde de perfuração. Na ponte do navio, o oficial-chefe Eric Strand e sua equipe tentam reiniciar o sistema de posicionamento dinâmico. Após 3 tentativas, percebem a batalha perdida e passam a controlar o navio manualmente. Eles fazem a volta e retornam para o template. À medida que se aproximam do local, eles enviam o veículo operado remotamente para explorar a área e localizar o corpo de Chris. Já se passaram quase 30 minutos, então eles têm em mente que isso será uma recuperação de corpo. O piloto do veículo operado remotamente, John Burgess, analisa o local e encontra Chris sobre a estrutura. Para surpresa e alívio, Chris ainda mostra sinais de vida. A equipe de apoio ao mergulho percebe pelo vídeo que Chris está inconsciente, pois ele não responde a nenhuma das luzes do veículo operado remotamente. Seu corpo se contrai e os músculos tensionam como resposta do sistema nervoso central ao acúmulo de dióxido de carbono. Eles também percebem que água fria entrou no traje dele porque conseguem ver a linha d'água dentro do capacete. Tudo o que eles podem fazer agora é esperar que o navio e a campânula o alcancem. Eles veem o corpo de Chris se contorcer até os movimentos cessarem. O primeiro oficial, Eric Strand, e sua equipe estão manobrando a embarcação o melhor que podem sem o sistema de posicionamento dinâmico. Depois de posicionados, eles mantêm o navio estável com um joystick, corrigindo o movimento causado pelas correntes e pelo vento. Depois, o supervisor de mergulho, Craig Frederico, manda baixar a campânula até perto do template. Isso normalmente seria perigoso, mas precisam dar a Dave, que está na água, e a Duncan, na campânula, a melhor chance de resgatar Chris. Agora um peso morto a ser levado para a campânula. A equipe de mergulho e a ponte acompanham o progresso do Dave pelo monitor enquanto o veículo operado remotamente rastreia. Primeiro, Dave conecta o gás ao capacete do Chris e depois prende a corda de resgate ao arnês dele. Dave examina o umbilical rompido do Chris para ter certeza de que ele não está mais preso na estrutura. Duncan recolhe a folga do umbilical de Dave, que se ergue junto com Chris, puxando-se pelo umbilical. Dave tenta erguer o corpo de Chris sobre a grade no fundo da cápsula. Assim que libera a grade, ele prende o guincho de resgate e Duncan puxa Chris para dentro do tubo da cápsula. O tubo é o pequeno túnel que leva para dentro da cápsula. Com Chris pela metade do tubo e com a cabeça dentro da cápsula, Duncan remove o capacete dele. Chris está azul pela falta de oxigênio. Duncan lhe dá 2 respirações de resgate e suspira aliviado porque Chris começa a respirar sozinho quase imediatamente. Tanto Dave quanto Duncan ficam surpresos com a rapidez com que Chris recupera um pouco da compostura. Ele entra no sino e senta-se em seu lugar habitual. Duncan conecta a água morna ao traje de Chris para aquecê-lo. Dave chega, eles selam o sino e sobem ao navio. Não acredito que algum dia saberemos exatamente como Chris sobreviveu tanto tempo sem oxigênio, mas há 2 possíveis pistas. Embora não seja comum, há casos registrados de pessoas que submergem em água fria e entram em uma forma de hibernação, onde a circulação no corpo diminui. O corpo utiliza menos oxigênio. Chris estava em água quase congelante e o hélio no suprimento de respiração acelerou ainda mais a queda da temperatura corporal. Outro fator é que o gás respiratório dele tem pressão parcial de oxigênio maior que a do ar na superfície.
Essas duas forças opostas, a baixa temperatura que desacelera a circulação dele a ponto de precisar de menos oxigênio, junto com o gás respiratório mais rico em oxigênio, prolongaram o tempo de sobrevivência dele para quase 40 minutos no fundo do Mar do Norte.